Olá, hoje nós estamos aqui para mais uma conversa de mercado. A gente está no Distrito Fintech em São Paulo, acompanhando o Startup Weekend aqui em São Paulo, né, de novembro. E eu estou aqui com a Bia Govato, e a gente vai ter uma conversa sobre isso, sobre o Startup Weekend, como que funciona. Obrigada, Bia, por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite e pela participação. Bia, queria que você contasse um pouco para as pessoas como que funciona o Startup Weekend, como que começou isso e como que isso se desenvolve ao redor do mundo. Sim, bom, o Startup Weekend é uma iniciativa de criar uma startup em 54 horas, mas na minha opinião a parte mais engrandecedora dessa experiência toda é o convívio com as pessoas e tudo que a gente aprende nessas 54 horas, nesse final de semana. E as ideias que saem disso. Então a gente começa sempre na sexta-feira, a gente tem uma recepção dos convidados, a gente passa por todo dinâmicas para colocar eles todos na mesma sintonia. E a ideia é que as pessoas que têm ideias em relação à vertical, que nesse caso é Smart Cities, elas tragam as ideias delas e ver quem vai votar e quem vai comprar a ideia delas. Nesse Startup Weekend a gente teve 30 ideias que foram faladas ontem à noite, e agora temos 10 grupos trabalhando lá no andar de cima, 10 grupos bastante engajados e tentando validar o problema que eles ainda não conhecem. Então hoje a gente vai ter toda essa parte de ajuda deles também, eles vão receber palestras de validação, como funciona o MVP, amanhã eles também vão ter palestra de pitches, então como que eles fazem um pitch, e eles vão construindo durante todo o final de semana. E eles têm apoio de mentores, né, Bia? Sim, esse a gente conta com 11 mentores, a gente possui mentores tanto voltados, tanto técnicos quanto de negócios. Então a gente tem bastante mentores que já estão na comunidade, já participam de Startup Weekend, mas esse em específico é muito legal porque a gente trouxe mentores técnicos do mundo de Smart Cities para ajudar e apoiar a galera que tá participando desse evento. Então a gente tem um balanço aí, uma junção bem bacana de mentores que já estão acostumados a negócios, a jornada de cliente, validação de problema, e a gente tem os mentores técnicos também para ajudar a galera. Bia, uma coisa que me chamou muita atenção é porque são eventos muito grandes, né? E acontecem ao redor do mundo, vários, né? Sim. Envolvendo muitas pessoas, e toda a organização ela é feita por voluntários, né? E você, 100%. Inclusive, é uma das voluntárias. Conta pra gente como que foi que começou isso. Você já me falou que quem está na organização já participou também, Sim, né? Esse é um dos pré-requisitos. Então, eu no começo do ano, eu me interessei por participar de eventos de startup, eu quis entrar nesse mundo. Participei do primeiro do ano que não tinha uma vertical, foi o SWSP, que era geral, então poderia ser qualquer ideia de qualquer negócio, não tinha um tema específico. E eu me apaixonei e falei, meu Deus, isso é demais, quero muito participar. É muito interessante como a gente vê como os participantes chegam na sexta-feira, às vezes até um pouco com medo do que vai acontecer, vem com uma expectativa de que vai participar de uma coisa e na verdade era outra. Eles criam, né, coisa, a gente cria expectativas. Todos criam. E aí quando eles chegam aqui e falam, nossa, não era nada do que eu imaginava. E aí tem um certo choque, mas você vê a entrega das pessoas e você vê a flexibilidade, eles se permitirem e eles estarem abertos a aprenderem coisas novas. E no domingo as pessoas saem assim maravilhadas, do tipo, eu vou trazer isso para minha vida. A maior parte dos participantes tem trabalhos, né, durante a semana, trabalham em empresas ou são empreendedores ou têm negócios próprios, enfim. E eles aplicam o que eles aprenderam no final de semana para o dia a dia deles em vários momentos. Além disso, a gente consegue enxergar que eles pensam de uma forma diferente logo de cara. Eles começam a avaliar as coisas que estão no mundo de uma forma diferente. Então, eles já começam a enxergar coisas do dia a dia que poderiam ter uma solução. E que antes eles só falavam, nossa, eu tenho um problema aqui, vou deixar como tá. Não, por que eu não posso pensar numa solução?
todos nós temos a capacidade de ser empreendedores. E sai do lado de reclamar para pensar numa ação. E isso a gente tanto ajuda nós mesmos, quanto a gente ajuda toda a comunidade, a gente ajuda o próximo, a gente ajuda o outro. E se cada um que participa planta uma sementinha em pelo menos uma outra pessoa que participa, a gente consegue fazer um mundo muito melhor. E quando a gente fala das verticais, aí a gente fala de uma ajuda ainda mais direta e uma ajuda muito mais próxima. Então hoje a gente está no Smart Cities, mas a gente tem várias outras verticais como fintechs, a gente também tem sustentabilidade, tem construtex e etc. Então imagina eventos como esse, weekends como esse, focados para resolver problemas de nichos, de mercados, de pessoas específicas. Isso é muito legal, é um impacto muito positivo no mundo. Uma das coisas que me chamou também a atenção aqui, conversando com vocês e conhecendo esse ambiente, é que fica muito claro que é muito mais pessoas e menos tecnologia, né? Sim. Então eu acho que é isso que você está trazendo e explicando aqui. Total. Né? É muita empatia, a gente tem que trabalhar muito a empatia e a escutativa do outro. Então, às vezes a gente acha que um problema existe, na nossa cabeça aquele problema existe, mas quando a gente vai atrás de escutar os outros, a gente vê que aquele problema não é um problema. E a gente não consegue validar o problema. Mas na verdade existe um outro problema, existe uma outra dor nas pessoas. E aí você tem que estar aberto para escutar as pessoas e tudo bem, o problema que eu achava que era um problema não é. Mas a pessoa tem uma outra dor, tem um outro problema, eu vou resolver esse daqui. Uhum. Então, que está relacionado. Que está relacionado. Você vai com uma ideia, mas você volta com outra. Então é muito... E trabalhar com pessoas que você nunca conheceu. A gente até brinca sério, de que algumas pessoas vêm junto com amigos, até familiares. Eu já participei de um weekend que tinha mãe e filha participando. A gente até sugere que eles não fiquem no mesmo grupo, para você justamente trabalhar essa coisa de trabalhar com pessoas que você não conhece. Se permitir conhecer. Pessoas. Além de um networking maravilhoso, você trabalha muito flexibilidade, empatia e como que você consegue trabalhar num ambiente com pessoas que você não conhece. Isso é muito legal. Outra coisa que eu vi, Bia, eu não sei se isso se repete nos outros Startups Weekends, mas eu vi uma diversidade grande de pessoas, né? Então, não é um público homogêneo. Não, graças a Deus. Uhum. Eu gosto muito de de ver essa diversidade dentro de um evento. E diversidade, a gente fala não só de branco, negro, homem ou mulher. A gente fala de idade, a gente fala de onde mora, de onde vem, a sua história, profissões. Então, diversidade é uma coisa muito mais ampla do que a gente às vezes enxerga diretamente. Então a gente tem pessoas de várias idades, a gente desde pessoas muito novas, recém-formadas, até pessoas já na terceira idade, isso é muito legal. E a gente está num equilíbrio bem bacana entre homens e mulheres, e a gente também tem a representatividade de negros, então é muito importante, e eu particularmente acho muito rico a gente trazer esse tipo de diversidade para dentro desses eventos, porque quando a gente traz sempre as mesmas pessoas, com as mesmas histórias, no mesmo lugar, a gente não vai ter Não vai criar um novo, né? Não vai criar um novo, exatamente. A gente vai estar super enviesado. Então é muito bacana quando a gente traz diversidade, porque a gente vai ter vários pontos de vista. E quando a gente tem vários pontos de vista, a gente vai ter a possibilidade de criar algo muito maior do que a gente poderia criar. É verdade. Então eu fico muito feliz. E outra coisa que eu vi assim é que o tema desses Startup Weekend é Smart Cities. Sim. Né? Mas assim, das pessoas que estão aqui, algumas têm uma experiência boa com planejamento urbano, já profissionais de longa data com isso, mas vê gente jovem que está aqui com outras ideias, e isso eu acho que traz um enriquecimento grande, né? Sim. Para quem tem interesse em participar, não tem restrição, é isso que eu senti aqui, né? Zero restrição, e aí a gente entra também na questão da diversidade. É muito bacana quando você recebe uma pessoa que não é especialista naquela vertical, ou que não conhece muito a vertical, justamente para trazer um ponto de vista diferente. Então, é claro que, naturalmente, as pessoas que trabalham nessas áreas das verticais que existem, tendem a procurar os weekends que têm a ver com o seu negócio. Sim. Até
pensando que, nossa, vou contribuir muito, vou contribuir mais, vou construir um negócio mais legal, porque eu conheço bem essa área. Mas é muito bacana receber pessoas que às vezes não sabem de nada daquela área, porque eles vão trazer um ponto de vista muito interessante e rola uma interação bacana entre os participantes. Você pegou ali, eu queria só fazer um gancho da questão de colaborar mais, de participar mais. Esses eventos, eles acontecem ao redor do mundo e eles têm um objetivo de criar esse impacto na sociedade e no mundo, né? Você pode falar um pouquinho disso, assim, porque ontem estava aqui junto assistindo a abertura e foi falado que tinha mais de 40 neste final de semana acontecendo no mundo, e isso é ótimo, parece que existe uma interligação entre as pessoas e uma conexão, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Bia. Sim. Bom, o Startup Weekend, ele é uma iniciativa da Techstars. A Techstars é uma empresa global, e por isso a gente consegue ter esse alcance global de weekends. Então, não é só no Brasil, não é só em São Paulo, mas também no Brasil inteiro é possível ter um weekend. Você participando de você pode trazer para sua cidade, e isso é um ótimo exemplo de como a sementinha se espalha pelo mundo. Então pode ser que, pode ser não, acontece que as pessoas vão participando e elas vão levando isso para outros países, para outras cidades, para outros continentes, e isso é muito legal. O nosso facilitador comentou ontem que são 44 cidades que estão tendo weekends também esse final de semana, não necessariamente na mesma vertical, podem estar acontecendo diversas verticais, mas é muito legal saber que a gente tem esse impacto global e que não é um impacto pequeno, são 44 weekends no mundo acontecendo só esse final de semana. Isso é muito bacana. E quando a gente fala um pouquinho de vertical, a gente tem vertical para diversas coisas, e são os voluntários, basicamente, que se interessam por um tema ou acham legal fazer um weekend daquele tema e aplicam para a Techstars falando, eu vou fazer um tema específico. Então, recentemente, dos que eu me lembro de cabeça, a gente teve, por exemplo, Startup Weekend Fashion, voltado para o fashion. A gente tem as Construtechs, que são um pouco mais conhecidas, as Fintechs, que são conhecidas. A gente teve sustentabilidade, que foi no primeiro semestre. O sustentabilidade foi um final de semana global, então os Startup Weekends sustentabilidade aconteceram todos no mesmo final de semana. Então foi muito bacana também. E vários outros temas, por exemplo, educação, já vi de inteligência artificial. Então as verticais podem ser escolhidas até pelos próprios voluntários, serem propostas até pelos próprios voluntários, onde eles enxergam que existe um mercado bacana para se trabalhar. Legal. Bia, eu queria agradecer você por essa conversa, foi muito legal. Espero que o pessoal goste de conhecer, se interesse pelo assunto, porque eu não tenho dúvida que uma mudança de comportamento, que é o que é proposto aqui, junto com o conhecimento sobre o assunto, não tem erro, né? Não, com certeza. Tem que ir para frente, tem que melhorar. Esse é o nosso propósito. Então, pessoal que queira conhecer mais, tem o site. Onde que o pessoal pode saber mais? A gente tem o site Startup Weekend. Se você joga no Google, eu não sei de cabeça agora, mas a gente joga no Google e depois a gente pode até passar. A gente joga no Google, você consegue ver todos os weekends do mundo. É um site da Techstars Global, e aí você consegue ver todos os weekends que estão acontecendo, tanto para participar, como também para pensar em organizar se você já participou. Então fica o nosso convite. Obrigada. Bia, obrigada novamente por essa conversa tão agradável, num lugar tão gostoso que é esse. Com certeza, a gente conseguiu um lugarzinho muito legal. Tá bom, obrigada. Obrigada.